Bem-vinda, Isabel, a este podcast que tem como tema principal a inteligência artificial. Portanto, a Isabel Horta é Head of Customer Intelligence and Data Science no Universo Sonai. Temos muito gosto em ter-te aqui, Isabel. Bem-vinda ao ISEG. Bem-vinda também. Muito obrigada E começava com a primeira pergunta, a pedir, pronto, a Isabel tem também um doutoramento. De que forma é que esse seu background é importante, portanto, para as funções que desempenha hoje no Universo Sonai? Muito bem, eu vou começar um bocadinho antes do meu doutoramento, da minha formação. Na realidade, eu tenho formação em Engenharia, portanto, entrei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e desde cedo também soube que era a área dos dados e dos números, que era aquilo que realmente eu mais gostava, muito mais do que grandes textos e palavras, não é? E entrei, portanto, fiz o meu curso e logo após o curso tive então a possibilidade de tirar um doutoramento. Esse doutoramento foi em Gestão e Engenharia Industrial e, portanto, tive, além da FEUP, na faculdade na Lancaster University Management School, foi um doutoramento em parceria, e que aí tive a possibilidade de trabalhar em análise de dados bastante avançados. Portanto, em particular, a tese e a dissertação foi no âmbito de avaliação e previsão de desempenho e produtividade das organizações, e era numa altura em que se falava um bocadinho do hype, do machine learning, no âmbito da inteligência artificial. Portanto, aí deu-me toda esta componente mais analítica. Ainda tive mais 2 anos também num pós-doc e nesse pós-doc aprofundei também outros algoritmos numa área completamente diferente. Portanto, estive no Imperial College London também a trabalhar numa previsão espacial do consumo de energia na cidade de Londres. E, portanto, toda esta componente analítica ajudou muito todo o caminho que hoje tenho a nível empresarial e também ligado à academia e à docência. Se falarmos além desta componente mais tecnológica associada aos dados, acho que o doutoramento dá um outro conjunto de skills também que são essenciais hoje para o exercício de funções. Hoje estou mais numa componente de gestão e de liderança de equipas, não é? E toda esta componente mais de perseverança, resiliência que nós temos que ter e temos que ser muito disciplinados para ter um doutoramento feito num curto período de tempo, não é? Portanto, na altura fiz com a bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é no máximo 4 anos e cumpri esse timing. Desenvolve-nos todas estas capacidades de autodisciplina e, portanto, a parte analítica aprofundada, aliada a esta componente mais de soft skills, acho que hoje em dia são essenciais, sim. Obrigada. Para o exercício das funções. Muito bem, agora especificamente no caso Sonai, portanto, acho que achamos todos, não é, que o cartão Universo é um best case no que diz respeito à utilização de dados, porém gostávamos de ouvir a Isabel neste contexto e que nos diga de que maneira, de que forma é que todo este universo Sonai está a utilizar a inteligência artificial especificamente para personalizar e, na verdade, melhorar os serviços financeiros que está a prestar ao cliente. Sim, nós efetivamente na Universo Sonai, eu entrei em 2016, portanto como referiste, Carolina, portanto o cartão Universo tinha sido lançado no mercado há cerca de 1 ano atrás, não é? Portanto na altura até tivemos um boom muito grande de clientes que entraram no cartão e então nessa altura já havia necessidade de explorar todos os dados, estava em base de dados, tirar insights, começar a melhorar a experiência do cliente com base nessa personalização e, claro, trazer também retorno para a própria organização. E, portanto, começamos um trabalho há cerca de 6 anos atrás na área da inteligência artificial, mas na altura nós falávamos muito, o grande hype era o machine learning e, portanto, trabalhamos tudo o que seja supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning em diferentes use cases. Agora, mais recentemente, não é, em 2022 é que surgiu o Generative AI e também continuamos aí o nosso caminho. Mas, portanto, falando um bocadinho deste início do nosso percurso ao nível da personalização, foi para nós muito claro, desde o início, que efetivamente com o cartão
um dos grandes áreas em que nós queríamos apostar era na personalização que nós tínhamos com os nossos clientes. E aqui posso falar que efetivamente, logo no início, identificamos os nossos produtos core que nós tínhamos, e para esses mesmos produtos core, das primeiras abordagens que foi fazermos modelos de propensão a todos os nossos produtos. E, portanto, estes modelos de propensão nos estimam, no fundo, a probabilidade de um cliente vir a aderir ou subscrever a um produto, permite-nos ser muito mais assertivos, não estar, por exemplo, a oferecer um determinado produto que não faz fit com o perfil do cliente. E, portanto, foi aqui que nós começamos o nosso trabalho. Além disto, já evoluímos, não é? Portanto, para além da probabilidade, estamos a utilizar neste momento algoritmos de survival analysis, que nos dá não só a probabilidade de ele aderir, mas também o valor esperado que nós vamos ter com aquele cliente para determinado produto ou serviço. O que é que aconteceu? Com o evoluir também da nossa estratégia e como nós nos queríamos posicionar no mercado, acabamos por perceber que não podíamos só trabalhar com base em modelos de propensão ou nesta componente mais de survival analysis. E, portanto, fizemos uma evolução que é nós queremos ter uma relação e desenvolver uma relação com os nossos clientes numa ótica muito mais continuada, não é? Muito mais estar presente no dia-a-dia do cliente. E então todos estes modelos, no fundo, integraram um grande framework que nós desenvolvemos internamente, que é o Next Best Action, que nós desenvolvemos internamente e que nos permite não só identificar então estes produtos que fazem fit com o perfil do cliente, mas também conseguir prioritizá-los de alguma forma, não é? E, portanto, eu sei qual é o portfólio de produtos que eu devo oferecer a um determinado cliente. E é exatamente isto que nos vai permitir construir depois todo um caminho de jornada one-to-one com o cliente, nós conseguimos fazer deployment em diferentes canais de comunicação com o cliente. Nós sabemos que há canais que um cliente privilegia, outros privilegiam outros, e portanto nós conseguimos fazer o deployment destes modelos mais avançados de analytics ou em direct marketing, não é? Portanto, se enviarmos uma SMS, uma newsletter, uma push notification, se conseguirmos, por exemplo, que o cliente vá à nossa app, também tem acesso aos banners, pop-ups, tudo isto com base nestes frameworks personalizados de comunicação de produtos com o cliente. Também fazemos em rebound, inclusivamente também dos nossos canais de contact center, e isto funciona, e funcionou durante algum tempo, e continuamos a funcionar, verdade seja dita, mas também temos aqui uma outra alavanca que nós achamos que é muito crítico desenvolver. E então, a certa altura do nosso percurso, desenvolvemos muitas ferramentas e algoritmos que permitem contactar o cliente com um determinado contexto e em real time, de alguma forma, não é? Portanto, nós não queríamos só personalização, queríamos também uma contextualização das mensagens que nós enviamos aos nossos clientes. E isto fez-nos evoluir um bocadinho aqui, mesmo a nível de analytics, em que trabalhamos com modelos de sequential pattern mining. No fundo, nós conseguimos identificar sequências de eventos típicas que levam o cliente a um determinado comportamento, que pode ser uma subscrição num produto. E então, o que é que nós fazemos? No fundo, conhecemos estes padrões. Se identificarmos um cliente que não tem este produto, quando nós recebermos esse último evento dessa sequência para esse cliente, nós, no fundo, utilizamos como trigger para comunicar ao cliente. E, portanto, o cliente recebe naquele momento uma comunicação que lhe faz sentido, não é? E, portanto, isto na realidade tanto pode ser, por exemplo, um cliente, um exemplo, não é? Para se perceber um bocadinho melhor, para não ser extremamente técnico, não é? Que faz muitas compras de elevado valor, por exemplo, em merchants tecnológicos, não é? O que é que poderá estar a indicar? Que poderá vir a necessitar, por exemplo, de um seguro de tecnologia, de gadget, seja o que for, não é? Portanto, aproveitamos, no fundo, esse conhecimento para, olha, se calhar o cliente nem se lembrou e nós oferecermos ao cliente. E, portanto, isto aqui é um bocadinho uma mudança do marketing mais tradicional para um marketing mais contextual, mais real-time. E mais recentemente, assim, o nosso último use case aqui neste âmbito é a utilização da geolocalização, que obviamente para os clientes que nos dão consentimento via canais digitais, não é? Nós, enquanto Universo Sonai, podemos lançar aos nossos clientes várias ofertas em diferentes lojas Sonai, não é? Cross-sell. E, portanto,
Exato, e portanto nós no fundo o que é que fazemos? Muitas vezes o que é que acontece? Um cliente já não se lembra se aquela campanha está em vigor, se já terminou, se ainda não terminou. E portanto nós enviamos de acordo com a localização do cliente, se estiver próximo dessa loja em que está em vigor essa campanha, esse, no fundo, reminder para o cliente usufruir dessa promoção que ainda está em vigor. E, portanto, temos tido feedback muito positivo, não é? No fundo, a experiência do cliente é positiva, não é? E, por outro lado, temos tido também retorno. E, portanto, isto é um bocadinho o nosso caminho aqui na personalização, que nós acreditamos que toda esta componente de chegar à oferta certa, no momento certo, de acordo com o canal preferencial do cliente, é sem dúvida muito diferenciador. E, portanto, a inteligência artificial está a ser utilizada muito nesse contacto com o cliente. Existem outros use cases virados para outras áreas dentro do universo Sonai? Sim, nós temos vindo a trabalhar noutros use cases, portanto, aqui falamos um bocadinho desta componente até de marketing e sales, não é? Nós temos outros use cases focados em cliente. Para nós é muito importante e nós acreditamos que é verdadeiramente diferenciador conhecermos melhor o nosso cliente. E, portanto, temos vários trabalhos até ao nível de machine learning, para conhecer o customer life cycle do cliente, não é? E o lifetime value do cliente. Life cycle e lifetime value. E, portanto, aqui utilizamos modelos sofisticados para conhecermos qual é o valor potencial do cliente no futuro connosco. E fizemos um trabalho bastante exaustivo de drivers para perceber quais são, no fundo, os custos, quais são as receitas que nós temos com os clientes. Temos uma balança aqui para conseguir efetivamente estimar esse valor futuro. E isto é uma métrica muito importante para conhecermos cada vez melhor o nosso cliente, como é que faz sentido desenvolver também a relação. Por outro lado, temos uma medida que eu acho que é incrível, que usa também de metodologias como Data Envelopment Analysis, que é muito poderosa, que é o nosso índice global de experiência do cliente, que é, nós neste momento temos mais de 1.200.000 clientes em base de dados, portanto temos mesmo muitos clientes já a usar o cartão e conseguimos ter para cada um qual é o nível de experiência que o cliente tem para nós. E, portanto, acaba por ser ferramentas muito poderosas versus um NPS ou versus um CSAT, que muitas vezes são amostrais e nós aqui temos especificamente a medida por cliente. E entramos aqui com um vasto leque de interações do cliente connosco, medimos essas interações, computamos, no fundo, este índice global, que é uma metodologia de otimização, portanto, dá-nos o peso ótimo para cada um daqueles drivers, por forma a termos o score ótimo para cada um dos clientes. E por isso conseguimos comparar níveis de experiência diferente de cada um dos clientes e conseguimos, para uns, obviamente, melhorar a experiência, para outros, se calhar, já têm uma boa experiência, são os nossos benchmark. O que é que nós, então, lhes fizemos que conseguimos que eles tivessem estes níveis de desempenho e, portanto, ajuda-nos muito a conhecer melhor o cliente e a relação que ele tem connosco para atuarmos da melhor forma. Trabalhamos também muito numa perspectiva comportamental de churn e nós aqui adotamos o conceito de churn de retalho para o setor bancário, não é? Portanto, como nós temos um produto transacional, se o cliente começar a usar menos o nosso cartão, significa que nos pode estar a abandonar de alguma forma, que pode ter várias razões, não é? Pode ser uma questão de ou tem o melhor cartão da concorrência, que eu acho que isso não acontece, não é? Ou então pode ter algum problema mais de capacidade creditícia, atualmente na família, etc, não é? Portanto, tentamos identificar que clientes é que estão a entrar em churn comportamental, não numa perspectiva operacional, que isso nós detectamos logo porque não tem saldo no cartão ou porque teve um conjunto de transações rejeitadas, e isso é um churn diferente, nós vamos trabalhar numa componente mais de customer service, mas se for comportamental, tentamos ter uma abordagem com ele. E é interessante que aqui é tão importante para nós que não vamos só à componente transacional, tentamos ir, por exemplo, a componente transacional mantém-se, mas o cliente vai menos à nossa app, os logins estão a diminuir. Isso para nós também acabam por ser sinais que podem evidenciar. Está a mudar, exatamente, não é? Sim. E portanto tentamos antecipar ao máximo para
para conseguir reativar o comportamento do cliente. Ainda também outros use cases, trabalhamos muito AI ao nível do customer service, não é? Nós acreditamos que o nível de serviço que nós damos ao nosso cliente é essencial. Nós sabemos que temos um produto que não é muito simples, todo o que aqui é à volta da componente financeira. Tem termos muito técnicos, ainda há alguma literacia necessária para se perceber isto tudo e, portanto, temos modelos de forecast aqui que nos vão dizem ao próprio call center como devem gerir os agentes, de acordo com os períodos do dia, dos períodos mensais, de acordo com o canal, se voz, se no digital, para conseguirem, no fundo, dar resposta a todos os contactos dos clientes. Temos outros use cases também no âmbito do customer service, como nós temos ainda clientes que têm um perfil digital, mas continuam a utilizar o canal voz. Nós sabemos que o canal voz não tem um nível de serviço tão bom como o outro. Os SLAs não são tão bons como os digitais, não é? Portanto, temos aqui modelos que nos identificam o perfil do cliente que deveriam estar a utilizar ou o nosso chat na app, ou o nosso formulário, por exemplo, no website. Tudo isso em vez de estar a utilizar, por exemplo, o canal de voz. Sim. E podia falar de outros exemplos, não sei se... E no meio de tantos exemplos, como é que identificam aqueles que são de facto prioritários e que devem ser desenvolvidos? Sim, nós acreditamos que há aqui várias áreas diferentes, mas para nós o essencial é o foco na melhoria da experiência do cliente. E, portanto, se nós tivermos que decidir, há de ser sempre recair sobre estes, não é? Por exemplo, temos outros, não é? Como, por exemplo, todo este know-how que nós temos até hoje dá-nos muita capacidade de contactar com o cliente, com o produto certo, com a oferta certa, mas temos também outros use cases que, por exemplo, nos identificam como é que eu devo oferecer a nível de preço o produto, porque eu conheço, tenho modelos de Dynamic Pricing que me permitem identificar se um cliente é price sensitive ou se não é. Se for, então é muito mais pela alavanca do preço que eu devo trabalhar do que propriamente pela parte da oferta, da campanha. E esta componente para nós acaba por também ser importante de trabalhar para conhecer melhor o cliente e colocar melhor os nossos produtos ao nível do cliente. Isabel, todo este universo, não é, que estamos aqui a falar é muito data-driven, não é? Portanto, todas as decisões, todo o processo é muito racional e com base em fundamentos e com métricas. Portanto, todas as decisões apontam num determinado caminho e numa determinada direção. Agora vou ser um bocadinho provocadora com esta pergunta que é: onde é que está a emoção do cliente? Como é que ela é trabalhada? Ora bem, isto é uma pergunta que no setor que no setor bancário é provocação, ou seja, o que nós trabalhamos muito aqui é tentar perceber o que é que faz sentido ao cliente e trabalhamos de alguma forma a componente de emoção do cliente, mas aqui diria numa perspectiva analítica, mas também numa perspectiva de chegar ao cliente. Portanto, nós temos muitos modelos, outros convencionais que se trabalham Sentiment Analysis, por exemplo, também do cliente, não é? Nós sabemos que nem todos os clientes, apesar do nosso esforço, estão predispostos ou exatamente, sim. Não é? E portanto também nos ligam com queixas, com reclamações, com questões muito graves, não é? Portanto, aqui o Sentiment Analysis nós tentamos quase ter esta medida em online e em real time também para responder aos nossos clientes, e depois temos muito uma abordagem de falar com o cliente especificamente. Eu, como disseste, Carolina, sou Head de Customer Intelligence, mas eu acho que todas as equipas dentro do universo falam especificamente com o cliente, ligam ao cliente, fazem surveys com os clientes, focus group, não é? Para nós tentarmos capturar de uma forma periódica o que é que vai na alma dos nossos clientes, quais são as necessidades dos nossos clientes, para trabalharmos melhores produtos, para fazermos desenvolvimento dos nossos produtos também e oferecermos de acordo com as preferências e as necessidades dos nossos clientes. Sim, e mesmo ao nível da cultura empresarial que se tem que ter numa estratégia data-driven, ou seja,
cultura é esta? Que perfis é que trabalham contigo? Sim. Ou seja, perfis de pessoas é que na fazem minha uma equipa de... Sim, olha, é engraçado, Sim. isso é uma questão interessante. Eu venho da área da engenharia, não é? São Dou cada aulas, vez mais multidisciplinares. Sim. Eventualmente. Portanto, venho da área da engenharia, dou aulas na Faculdade de Engenharia no Estado do Porto, inclusivamente ao mestrado em Engenharia Industrial e Gestão, portanto consigo capturar alguns talentos facilmente. Aqui no ISEC também, não é? Sim, e dou também nas Business Schools, no Porto, com duas, e agora muito contente também por esta colaboração no ISEC, no programa de executivos de AI for Value Creation. E portanto, tendencialmente, eu tenho a equipa dividida em três áreas. Uma que é o Customer Management, que inclui a componente de Customer Insights and Strategy e Campaign Intelligence. Uma para nos dar muito mais a diretriz, como é que nós devemos atuar no cliente, que jornadas é que nós devemos fazer e conceber para o cliente, fazer um nudging do próprio cliente, e a Campaign Intelligence, toda a componente mais de CRM, de execução, de implementação, qual é a campanha targetizada que nós devemos dar aos nossos clientes. Tenho a área de Data Science, dividida por áreas de Customer, de Product Enhancement, Operational Efficiency, portanto transversal o mais possível à organização, e uma área de Data Engineering, porque nada disto é possível ser feito nem na parte de Campaign Intelligence, nem na parte de Data Science, se não tivermos esta componente mais de dados, transformação de dados, Customer Data Platforms, toda a componente mais de pipelines, ETLs, etc. E depois o deployment, especificamente até dos nossos produtos de Analytics e dos Data Products, que tanto podem ser modelos como podem ser outro tipo de abordagens ao cliente. E, portanto, o que é que eu tenho de diferentes perfis? Não nego que os engenheiros estão muito mais na componente de Data Science, sim, e Data Engineering, mas curiosamente tenho na componente de cliente a pessoa que está à frente é da área da psicologia, que é um background que nos complementa muito, não é? E tenho aí perfis um bocadinho mais distintos, mais híbridos, entre engenharia e letras, até como pessoas que estão mais hands-on na concepção, planeamento de campanhas, não é? Portanto, acabamos por ser híbridos neste sentido, e acho que os diferentes perfis, e isso foi uma pergunta muito curiosa, porque acho que realmente é importante termos diferentes visões, porque se formos, se calhar, todos engenheiros, achamos que mais enviesados e que temos esta visão e esta é que é correta, não é? Portanto, aqui acabamos por ter uma democratização maior de visões e acreditamos que isso depois prevalece também como uma mais-valia quando atuamos no cliente. Sim. E agora perguntava qual é que, portanto, com o GenAI, o universo Sonai, portanto, acabou por conseguir dar um salto maior em termos da aplicação da inteligência artificial no contacto com os clientes. Até que ponto aquilo que vocês já tinham em termos de infraestrutura de dados, dos sistemas que utilizavam, ou seja, a maturidade que tinham em relação aos dados e ao Data Analytics, foi fundamental para conseguirem, portanto, tirar o melhor partido possível do GenAI? Sim, eu entendo isto muito como o caminho, não é? Portanto, nós começamos há 6 anos atrás com os use cases possíveis na altura do AI. Já há 1 ano e pouco havia ali um vale de use cases até, estávamos todos à espera, o que é que vamos fazer a seguir, até que de repente aparece o verão no AI de novo, que foi Generative AI em finais de 2022. E isto trouxe-nos efetivamente, eu diria aqui, novas abordagens, novas aplicações, que é o Generative AI vai ter um conjunto de aplicações
Algumas posso substituir aquilo que nós fazíamos antes, mas não muito, não é? Portanto, nós vamos continuar a fazer forecasting com os modelos que fazíamos antes, vamos continuar a ter modelos de classificação, vamos continuar a ter modelos de previsão, de clustering, etc, não é? Portanto, o que é que nós aqui, efetivamente, nos ajudou muito, porque já trabalhávamos com uma base sólida, temos um stack tecnológico que eu acho que posso dizer. Trabalhamos com a Microsoft, portanto toda esta componente que nós já vínhamos a desenvolver agora, também com a possibilidade de nós comunicarmos com a OpenAI através do Azure OpenAI Service, que nos disponibilizam no nosso stack para ambientes privados em que nós conseguimos utilizar os nossos dados da organização para expor a estes LLMs, portanto aos Large Language Models, para percebermos e começarmos a fazer os nossos POCs. E, portanto, o que é que nós fizemos logo enquanto equipa? A primeira foi uma reestruturação, até porque houve aqui um shift mindset, que é, eu tipicamente desenvolvia tudo dentro da equipa. E o que era core, efetivamente, desenvolvíamos dentro da equipa. Hoje em dia, nem tudo é e nem vai ser desenvolvido dentro da equipa, vai haver muito mais tecnologia que eu vou comprar fora, e sem dúvida esta aqui é uma delas, não é? E portanto, aqui esta separação fez-nos estar muito mais atentos a este novo ramo da AI. E surgiram, obviamente, surgiu um brainstorm, o que é que nós vamos fazer com esta tecnologia de acordo com o nosso propósito e a nossa estratégia. E aqui dividimos um bocadinho as coisas em duas, não é? Portanto, o que é que eu vou fazer mais de iniciativas Quick Win? Deixa-me experimentar, deixa-me lançar até algumas no mercado rapidamente, e vamos ter então alguns projetos mais estratégicos, mais de médio e longo prazo. E portanto, a nível de iniciativas mais Quick Win, algumas estamos a trabalhar com consultores específicos, outros têm mesmo pessoas da equipa super entusiasmados e motivados a fazer a eles próprios os POCs, não é? Que vão desde a knowledge base interna para colaboradores internos nossos, não é? Portanto, estamos a compilar todos os documentos da organização oficiais, não é? Oficiais, mas desde PDFs, relatórios, PPTs, apresentações, manual de processos, tudo, para termos este assistente que nos vai responder a perguntas. Por exemplo, um colaborador quando entra novo, não é? Ou então há alguns que às vezes estão sempre a entrar pessoas que nós próprios já estamos lá há algum tempo e não sabemos exatamente algumas questões. E portanto, isto vai-nos fazer evoluir para uma knowledge base também para agentes no call center, para conseguirem responder de uma forma muito mais expedita aos cases e aos contactos dos nossos clientes. E também ainda no âmbito deste Quick Win estamos a trabalhar numa vertente de, portanto, estes modelos os LLMs são super redes neuronais, não é? Que trabalham muito bem dados não estruturados, quer seja texto, imagens, vídeos, não é? E são realmente muito mais poderosos do que as ferramentas que nós tínhamos antes. E, portanto, o que nós estamos a utilizar também é este potencial desta ferramenta, desta tecnologia nova, para nos estruturar, aqui um bocadinho, a informação não estruturada, que nós quase que no dia-a-dia não tínhamos tanta capacidade de o fazer. E, portanto, estamos a fazer um POC que é, com base nos cases todos dos nossos clientes, abertos em Customer Service, nos questionários que nós temos, imensos questionários de resposta aberta, em que os clientes vão lá emocionalmente responder e aquilo é mesmo as emoções à flor da pele, que nós às vezes lemos as questões e as respostas e percebemos que é. Portanto, no fundo, pôr estas ferramentas a analisar estes dados não estruturados de texto para nos transformar de alguma forma em dados estruturados. E o que é que nós vamos retirar daí? Sentimento. Quais são as preferências do cliente? O que é que o cliente mais valoriza na nossa proposta de valor? O que é que menos valoriza na nossa proposta de valor? E isso vai-nos, de certa forma, juntar a todos os dados que nós já trabalhávamos bem, que eram os estruturados, que estão nas nossas bases de dados SQL, para conseguirmos tirar mais insights. E depois a evolução disto, também vemos que seja muito ter esta informação, mas em tempo real, para no fundo também os próprios agentes conseguirem... Sim, e dar muito melhor
contacto ao cliente e também muito melhor decisão. Enquanto projetos mais estratégicos ou mais de médio e longo prazo, aí temos 2, portanto, um deles é a nossa assistente virtual, que é efetivamente aquilo que nós também queremos e almejamos ter com uma componente conversacional e uma componente mais de Document AI, em que aqui nós, enquanto setor da banca, temos muitos use cases que é obrigatório o cliente dar-nos documentação, ou para concessão de crédito, concessão de crédito, ou para aumento de plafond, ou para alteração de dados pessoais, morada, etc. O que é que nós estamos a implementar são, no fundo, tecnologia que permite validar automaticamente estes documentos. Nós neste momento ainda fazemos isto numa componente muito manual, de pessoas, não é? Mas acreditamos que muito rapidamente estas pessoas vão deixar de ter estes trabalhos rotineiros para começarem a ter tarefas que realmente acrescentam valor e já fizemos um bocadinho o business case e efetivamente acaba por fazer todo sentido este tipo de use cases. Muito bem, Isabel. Foi um gosto ter-te aqui connosco, foi super interessante esta conversa. É bom saber que empresas, e neste caso empresas portuguesas, estão na vanguarda no que diz respeito a Data Analytics e também à aplicação depois e à evolução para a inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigada, Pelo teu contributo. foi um prazer. E até breve. Obrigada.